Glória a Deus, a paz do Senhor. Amém. Irmãos, vou pedir que você abra a sua Bíblia em Romanos 8. Romanos capítulo 8. Quero louvar a Deus por mais essa oportunidade, por estar aqui. Quero louvar a Deus também pela sua vida, porque você também está aqui, adorando ao Senhor, participando deste culto, tendo a oportunidade de louvar a Deus e ouvir a palavra dele. E quero agradecer também, pastor, por mais uma oportunidade que a gente recebe aqui. Glória a Deus. Quero tentar nessa noite ser objetivo, para não cansar a igreja. Glória a Deus. Então, Romanos capítulo 8. Nós vamos ler no seu versículo 18. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Podemos ler? Diz assim aqui na minha versão, irmãos. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Amém? A igreja possa se assentar nessa noite. Glória a Deus. Queridos irmãos, entenda que Deus ele tem o maior e o melhor para nós. Deus, ele tem o maior e o melhor para as nossas vidas. Deus, ele tem algo melhor que a nossa casa, o nosso carro, nosso emprego e até mesmo a nossa família, irmãos. Filhos, esposa, marido. Deus tem algo maior e melhor do que essas coisas aqui da terra. Aleluia, Jesus. Mas eu quero te dizer, irmãos, que esse algo maior e melhor, ele não se dá aqui nesta terra. Esse algo maior de Deus, ele se dará na nova Jerusalém, que descerá do céu. No dia em que a igreja for arrebatada, no dia que Jesus vier e levar a igreja para morar na cidade de Jerusalém, na nova Jerusalém celestial. Glória a Jesus. Até receberemos alguma coisa, irmãos, aqui dessa terra. Mas podemos dizer que não são coisas maiores e melhores. Nós recebemos assim aqui quando estamos aqui na terra. Mas aqui o apóstolo ele fala dessas coisas que nós vamos receber, que é maior e melhor. Não é aqui, irmãos, porque muitos estão querendo receber aqui nessa terra. E quando eu digo nós nessa noite, nós quem? Quem? Segundo a palavra de Deus, nós, os filhos de Deus. Os filhos de Deus é que vão receber estas coisas, porque a palavra diz que são os filhos que são herdeiros, e co-herdeiros com Cristo Jesus. Somente os filhos é que vão herdar as promessas do Senhor. Aleluia, Jesus. Por isso é necessário, irmãos, nós continuarmos trabalhando todos os dias em prol da nossa conversão. Porque a conversão de uma pessoa, irmãos, não é só naquele dia. A conversão de um homem ou de uma mulher é trabalhada todos os dias. Enquanto nós estivermos aqui, nós temos que nos converter, e nos convertendo a cada dia,
Nós não podemos nos converter totalmente como Cristo quer, como Ele deseja, em um só momento, porque ainda continuamos aqui, nessa carne, que está lutando contra isso, irmãos. E ainda tem um adversário inimigo, os demônios. Mas então nós temos que ser filhos para receber do Senhor essas promessas, para viver o melhor de Deus, a qual o apóstolo diz aqui. Temos que renunciar sim, temos que trabalhar a cada dia, por isso, aleluia, Jesus. E para sermos filhos de Deus, também ele vai dizer que nós precisamos padecer com Cristo. Ele diz isso aqui, nós precisamos padecer. Ele diz, se é certo que nós padecemos com Cristo, aí nós somos herdeiros de Cristo. Então, por isso aqui, no começo onde eu li, Paulo, ele cita esse sofrimento, ele fala do sofrimento, o sofrimento que existe, que ele bem conhece, que ele bem viveu, e que nós também vivemos. Nós passamos, enfrentamos sofrimento na carreira cristã, nessa caminhada cristã, nós passamos esse sofrimento, nós vivemos hoje em dia, irmãos, uma guerra, uma batalha, em busca do nosso sustento, do nosso pão de cada dia, aleluia, Jesus. É claro que alguns têm mais facilidade, têm mais condição, irmãos, mas tem pessoas, meus irmãos, que é pela fé todos os dias, irmãos. Tem pessoas que se não for pela fé, porque no outro dia não tem nada, é pela fé, no outro dia que Deus vai mandar, Deus vai aparecer, vai fazer aparecer na casa dele. Então esse crente que vive desta maneira, irmão, ele precisa ser muito crente, ele precisa ter fé. Deitar em sua cama e lembrar, poxa vida, amanhã como é que eu vou pagar essa conta? Eu não tenho de onde tirar esse dinheiro. Como é que eu vou comprar isso, aquilo que está faltando? Então nós vivemos sim, nós padecemos esse sofrimento, aleluias. E também eu entro na parte espiritual, onde nós servimos a Deus, que também é um sofrimento, irmãos, porque nós temos que nos dedicar a Deus, e jejuar não é fácil, orar não é fácil, isso também, de certa forma, não é um prazer. Ninguém vai dizer que jejuar é um prazer. Sentir dores de cabeça, dores terríveis quando você jejua. Quando você ora de joelhos, meia hora ou uma hora, você sente muitas dores. Então, isso também é padecer. Será que nós estamos padecendo com Ele, irmãos? Como Ele disse aqui, temos que padecer. Será que você padece com Cristo no jejum, na oração, na leitura da palavra também? Porque tem momento que é fadigante ler a palavra de Deus, estudar, meditar na palavra. Glória a Jesus. Mas é necessário, ele diz que é necessário, para que nós nos tornamos filhos de Deus, para receber a herança com Deus e com Cristo. Imagine ser herdeiro de Deus. Deus, ele é dono de tudo, irmãos. Deus, ele é dono de todas as coisas. Então você, sendo herdeiro, você também estará sendo dono de todas as coisas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mas ele vem dizer que esse sofrimento, ele não pode se comparar com aquilo que nós receberemos do Senhor,
com aquilo que é prometido. Então Paulo ele diz: é certo isso, minha irmã, meu irmão, que esse sofrimento não é maior do que você vai receber, do que eu vou receber. Aleluia, glória a Deus, não é maior, irmão. Você pode sofrer aqui, passar lutas, mas o que você vai receber é maior e é melhor. Glória a Jesus. Não dá para comparar a opinião de Paulo, e a opinião de Paulo é considerável, porque Paulo foi um grande homem de Deus no passado, cheio do Espírito Santo, que escreveu essas cartas, nos ensinando a igreja e alertando-nos a não desistir, irmãos, da caminhada a qual nós temos que caminhar. Aleluia, Jesus. Talvez você ache, cristão, crente, que você sofre, que você padece, mas eu quero dizer que o ímpio, ele sofre mais do que nós, irmãos. O ímpio, ele sofre mais, porque o ímpio, ele não tem a esperança que você tem. Você tem a esperança que quando morrer, aleluias, será melhor. Mas o ímpio, quando vai morrer, quando fala de morte, ele fica desesperado, porque ele não tem esperança, irmão. Ele não acredita em salvação, nem céu, nem coisa melhor, não. A Bíblia diz que, lá em Provérbios 11, que quando o ímpio morre, acaba toda a expectação, perece toda a iniquidade. Não há mais solução para o ímpio depois da morte dele. E sem contar também o sofrimento que o ímpio passa aqui sobre esta terra, porque ele não tem a proteção total do Senhor. Ele é atacado facilmente pelo diabo, pelo inimigo, pelos demônios. A Bíblia diz aqui, irmãos, que a criatura, a criação, o mundo, ele é sujeito à vaidade. Ele está sujeito à vaidade. Ele está sujeito às coisas vãs, vazias, coisas ruins, que não levam o homem a nada, a mulher a nada, a não ser a perdição. Ele está sujeito à vaidade, o ímpio. Ele não tem o privilégio que você tem, apesar de o sofrimento, padecimento que nós passamos. O ímpio não tem aquilo que nós temos, irmãos. Aleluia, Jesus. O ímpio não tem, a palavra de Deus não tem o Espírito Santo. Então o sofrimento dele é maior. Mas a palavra diz, irmãos, que nós temos sim também que ajudá-los, porque a Bíblia diz que os ímpios esperam por nós. Os ímpios esperam a manifestação dos filhos de Deus. Como diz aqui no verso 19, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Então não deixe, irmãos, de apresentar aquela pessoa que você conhece, que você tenha apresentado a Deus, embora muitas vezes você já apresentou, embora muitas vezes você já colocou ele diante da presença do Senhor, mas ainda assim não houve arrependimento, não houve mudança. Mas temos que continuar tendo misericórdia, temos que nos manifestar, aleluias, e o mínimo que nós podemos fazer é orar e apresentar a Deus, tendo misericórdia do ímpio, do pecador, porque a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus.
E os filhos de Deus têm que se manifestar. Os filhos de Deus têm que ter compaixão e misericórdia. Temos que buscar forças, irmãos, para continuar apresentando essas pessoas e também, se possível, pregar a palavra, falar de Cristo. Aleluias. Ainda que eles comecem a rir da sua cara, ainda que eles te desprezem, nós temos que ter essa atitude, essa força. Porque eles padecem ainda mais do que nós. Porque eles não têm a esperança que nós temos. Aleluias. Glória a Jesus. Então, nessa noite, irmãos, apesar de tudo, eu quero te dizer que vai valer a pena. Que vale a pena você servir a Deus, que vale a pena você ser um cristão e continuar. Aleluias. Porque muitos, meus irmãos, têm desistido. As coisas têm sido maior do que a promessa de Deus. Porque muitos saem da casa do Senhor, da presença do Senhor, por coisas pequenas. Talvez pela família, talvez pelo um filho, talvez pela uma esposa, pelo um esposo, ou pelo emprego, pelo momento de dificuldade, talvez até mesmo pela uma doença, ou pelo algo que você deseja e ainda não aconteceu. Muitos têm desistido, deixado a promessa do Senhor, têm feito disso maior do que aquilo que Deus tem para você. Aleluia, Jesus. Porque a palavra diz, irmãos, se nós esperarmos só nessa vida, nós somos os mais miseráveis da terra. O apóstolo Paulo disse isso. Porque muitos estão esperando nessa vida, irmãos. Não adianta nós esperarmos aqui. É claro que aqui nós vivemos, nós temos coisas também, recebemos coisas até boas. Mas nós temos que pensar, não vamos esperar só por isso. Está ruim, está difícil, mas a promessa que Deus tem é maior. O livramento que o Senhor tem é maior para a minha vida no dia que eu suspirar. Porque esse dia chegará para nós, chegará para todos. E tem chegado, todos os dias, esse dia tem chegado. Aleluia, Jesus. Então ele fala que as aflições deste mundo não são para comparar. As dificuldades que nós estamos passando, irmãos, não é maior que aquilo que Deus tem para você e para mim. Entenda isso nessa noite. Por isso é preciso você vencer toda luta, toda dificuldade. Nós precisamos vencer, nós precisamos ir adiante. Porque ele diz que há uma glória a se manifestar em nós. Há uma glória para se manifestar em nós. E essa glória, como eu disse, ela não vai se manifestar aqui na terra. Essa glória que ele fala aqui não. Mas será quando nós formos ressuscitados. Aleluia, Jesus. Assim como Jesus foi glorificado, irmãos. Vai acontecer, a Bíblia fala, a redenção do nosso corpo. Você vai ser ressuscitado. Você vai ser como Cristo, quando Ele ressuscitou. 1 João fala isso, que nós seremos como Ele. Lembra como quando Jesus ressuscitou, quando fala na Bíblia, que Jesus ressuscitou, Ele andava sobre a terra e conversava com os discípulos, e comia com os discípulos. Porque há, irmãos, um pensamento que a terra é melhor do que o céu. Que o céu vai ser uma coisa monótona, uma coisa triste. Não. Você vai até comer como Jesus comia.
Jesus, quando ressuscitou, ele até comeu com os seus discípulos. Não se comparem, irmãos, a alegria dos céus com a alegria que nós recebemos aqui na terra. Veja que quando Deus nos dá alegria aqui na terra, pelo Espírito dele, quando ele está em nós, veja quão bom é essa alegria, irmãos. Imagine quando você estiver ressuscitado com Cristo, que lá você não tem pecado nenhum naquele momento, nada. Você está na presença real de Cristo. Imagine quão grande será esta alegria. Você não vai parar de louvar o Senhor neste momento. Quando você estiver na presença de Jesus, aleluia, vai ser uma grande alegria, irmãos. Vai ser grande demais esse momento. Pensa nessa noite. Se aqui você sente tanta alegria com a presença do Senhor, que é pouquíssima, porque ainda estamos na carne, nessa carne pecaminosa. Imagine então naquele momento a glorificação do seu corpo, porque a Bíblia diz que nós vamos ser glorificados. Também com eles sejamos glorificados. Nós também seremos glorificados, irmãos, com essa glória que há em Cristo, no Cristo ressuscitado. O Cristo que os apóstolos teve a oportunidade de conversar com Ele, de falar com Ele, aleluia. Por isso que existia tanta fé naqueles apóstolos, irmãos. Por isso que grandes milagres eles faziam e realizavam pelas mãos dos apóstolos, porque eles estiveram com Cristo ressuscitado e eles viram a glória do Senhor ali, irmãos. Aleluias. Então, o que Cristo tem para nós na Jerusalém celestial é maior do que todas as coisas aqui na terra, irmãos. Temos que pensar nisso. É maior, não é maior do que tudo, é maior do que essa dificuldade que eu estou enfrentando, que esse problema, essa luta aqui na terra, aleluia, é maior do que a morte. Rabassura mandarabacaia. Então temos que colocar isso no nosso coração, para que possamos ter força para continuar. Aleluias. Porque se não estivermos com isso no nosso coração, irmãos, pequenas coisas irão nos derrubar, ou talvez grandes coisas que pode acontecer conosco aqui nesta terra. Armadilhas, laço do diabo para matar, para destruir vidas. Quantos o diabo tem derrubado e destruído, irmãos? Quantas pessoas estiveram no altar, quantas pessoas estiveram na igreja, pregando, louvando, aleluias, crendo no Senhor, e hoje não estão mais. Rabassura mandaraia. Porque não firmou nas promessas do Senhor, como foi pregado no congresso, porque não pensou nas coisas do alto, nas coisas de cima, aleluia. Não pense que o céu vai ser tristeza, vai ser ruim, irmãos. O céu é coisa maravilhosa, o céu é coisa tremenda, porque você vai estar com o Senhor, aleluia, verdadeiramente, porque aqui é só uma parcela, irmão, na terra. Aqui na terra é só uma parcela e muito pequena que nós temos do Senhor. Então nesta noite eu venho dizer, vale a pena, irmão, continuar, vale a pena você perseverar, vale a pena você enfrentar essas batalhas, essa dificuldade, vale a pena você correr atrás desse Jesus, desse Cristo, dessa promessa que Ele nos dá nessa noite. Aleluia, glória a Deus.
Vença essa dificuldade, vença essa luta na sua casa, no seu trabalho, vença essa luta, vença esse desejo no seu coração, desse pecado, desse mal, que talvez está te prendendo e te dominando. Vença essa dificuldade nessa noite, aleluias, porque o que Deus tem para nós é maior, o que Deus tem para você é maior, irmão. Aleluia, glória a Deus. Nós temos a primícia, o Espírito Santo. Aleluias. Isso já é motivo, irmãos, para você vencer, para você seguir em frente. Aleluia, Jesus. Continue, meu irmão. Continue crendo, olhando para cima, olhando para Cristo, olhando para os céus. Aleluia, Jesus. Comece a pensar nas coisas dos céus, que aqui na terra nunca poderá se comparar com as coisas dos céus. Quando você estiver lá na glória, aleluia, não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais lágrimas, não haverá mais luto. Assim a palavra diz, irmãos. Aqui nós temos luta, aqui nós temos choro e pranto e morte, mas lá não. Lá nós temos a vida eterna. Aleluia, Deus. Então receba, meus irmãos, esta palavra de ânimo nesta noite para a sua vida. Fica ligado, porque as aflições e as lutas não são maiores que aquilo que Jesus tem para você. Se levanta nesta noite e continue a sua caminhada. Vença o que você tem que vencer na sua vida. E sirva ao Senhor. E se converta a cada dia. E seja filho de Deus, para que você seja também herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, somente até aqui nessa noite.